Agora a gente já malhou um pouquinho, agora eu vou ensinar uma receitinha, mas essa receitinha é legal, sabe por que essa receitinha é legal? Porque ela não é muito calórica e você pode aproveitar aí que tá esses dias mais friozinhos e que tá fazer um caldo de feijão com calabresa e legumes com o nosso querido chefe Flávio Pontes. Tudo bom? Como você tá, querida? Tudo bem? Faz tempo, né? Faz algum tempo já Faz que não nos vemos. Sim, é verdade. Bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Obrigado. E eu adorei a receita, porque é uma coisa que todo mundo tem em casa e que às vezes o pessoal torce o nariz, né? Ai, caldo de feijão, mas o seu é diferente, porque eu já tô vendo aqui vários elementos aqui que a gente não coloca geralmente na tal da sopa de feijão, né? É isso aí. Essa receitinha você deu uma elaborada, como é que surgiu aí? Vamos lá, eu trouxe essa receita porque como a gente está numa onda de frio aqui em São Paulo, né? Sim. Então é uma receita de um caldo para a gente dar uma aquecidinha aí nesse frio. Tá. Essa receita eu trouxe também por ser bem simples de ser feita, com ingredientes que quase todo mundo tem em casa. E também por ter uma relação com memória afetiva. Então essa receita original dela, que eu conheço, é que minha mãe sempre fez pra gente em casa. E posteriormente, quando eu casei, até na época de namoro, a minha sogra também fazia. Olha, coincidência. E aí a minha sogra tinha algumas produções diferentes, né, do que minha mãe fazia. Então aqui eu trouxe a receita da minha sogra, tá, Dona Iraci. Olha só, ele gosta da sogra, hein? Que Beijo, veio fazer a Dona receita Iraci. da sogra. Isso aí não é qualquer um, não. Que A minha sogra é a minha segunda mãe. É, a minha também. A minha também. Tivemos sorte. Uau. Ela me adotou como filho e eu como minha segunda mãe. Que bacana. Então vamos passar os ingredientes. Como ela chama? Dona Iraci Ferruz. Dona Iraci, olha essa receita hoje da senhora aqui no nosso programa. Que delícia, ó. Vamos lá, pode pôr na tela pra mim. Você vai precisar de meio quilo de feijão carioca, uma unidade de cebola, um dente de alho, 2 folhas de louro, 200 gramas de calabresa, um maço de cheiro verde, 2 batatas, 2 cenouras, 2 mandioquinhas, 2 chuchus, sal e pimenta do reino a gosto. Então é uma receita bem gostosa com geralmente tudo que a gente tem em casa, né? Sim. Na geladeira ali a gente consegue achar tudo muito fácil. Então vamos começar, vamos lá. Então vamos lá, a gente vai começar com o feijãozinho, aquele que a gente faz em casa mesmo, né? Com algumas folhinhas de louro também. Então a gente vai cozinhar o feijão com algumas folhinhas de louro. Perfeito. Da forma que a gente já faz tradicionalmente em casa, né? Como se a gente fosse fazer o feijão normal. Exatamente. Pra família, tá. Então, enquanto o feijão cozinha, a gente pode até colocar um pouco mais de água, porque trata-se de um caldo. Ah, tá. Né? Então, como a gente vai ter um processo de cocção posterior, então a gente pode pôr um pouquinho mais de caldo. E Fechou. aí a gente vai Tá. mostrando alguns detalhes, né? Legal. Enquanto o feijão está cozinhando, o que a gente faz? A gente vai dourar essa calabresa, Tá. tá? Então vamos... Tá ligadinho aí, né? Tá ligadinho. Tá. Vamos dourar essa calabresa. Legal. Fica muito bom, gente. Feijão, mesmo que você vai fazer um feijãozinho comum na sua casa, com arrozinho pra comer com arroz e tudo. Nossa, colocar uma calabresa, um bacon, né, um louro, uma salsinha, é uma outra feijão coisa. gordo que a gente chama, né? Então, né, poder, a gente não pode muito, mas de vez em quando é bom pra mudar, Sim. né, o sabor. Nessa receita aqui, tem uma variação aí de sopa para caldo, né? Então, quando a gente vai fazer a sopa, que é o que minha sogra fazia e minha mãe também fazia, a gente acrescenta algum macarrão ou algum tipo de massa, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o caldo, porque aqui a gente consegue também utilizar para dieta low carb. Ah, é verdade, boa. Então aqui é o que a gente já faz no ateliê culinário, que é onde eu trabalho. Então a gente faz bastante dieta low carb lá e agora na temporada de frio a gente também tem um cardápio de caldos. Então esse de feijão está incluso no nosso cardápio de caldos. É, porque essa época, né, do inverno, que é a época que você tem que começar a preparar para o verão, né? Sim. O pessoal faz errado, né? Sim. O pessoal come no inverno, aí depois, ai, socorro, não dá mais tempo. Então é uma boa opção para a gente fazer já para se preparar aí para a próxima estação. Sim. Então a gente vai refogando aqui, ou dourando essa calabresa. Tá. E aí posteriormente a gente vai entrar com a cebola
e o alho. Aí aqui a gente tem também um segredinho. Qual? Me Tá? conta. Na gastronomia a gente tem um processo que chama reação de Maillard. Essa reação de Maillard, o que que é? Consiste na caramelização do açúcar que todo alimento tem. Tá. Então, sabe aquele fundinho que fica grudado na panela Sei. quando a gente faz algum refogado? Normalmente, grande parte do sabor do que a gente refoga está naquele fundinho. Então, a isso se dá o nome de reação de Maillard. Nossa, reação de Maillard. Isso. Já tinha ouvido falar? Não, eu também não. Estamos aprendendo juntos hoje. Então, a gente vai dourar essa calabresa. Tá. Quando ela já estiver dourada, a gente vai retirá-la. E aí a gente vai entrar com a cebola e o alho. Para tirar todo esse sabor que vai ficar no fundo da panela. Legal, legal. Eu lembro que minha mãe fazia uma carne quando a gente era jovem, né? Mas criança, assim, ela fazia uma carne de panela. E eu lembro que ela sempre deixava queimar um pouco aquele fundinho. Aí ela pegava, raspava aquele fundo e fazia uma farofa. Ela colocava um pouquinho de água ali naquele caldo, aí soltava e aí ela colocava a farofa. Tipo né? Como é que chama? Que é de peixe, que o pessoal fala, pirão? É um pirão. Pirão, né? De pirãozinho, só que de carne. Olha que legal. E aquele sabor daquela parte queimadinha da carne, meu Deus do céu, olha, eu lembro até hoje, eu lembro do sabor de como era. É muito legal isso, né? É a memória afetiva, né, que a gente tem. Memória afetiva. E na gastronomia a gente traz isso para um termo que chama comfort food. Comfort food, é verdade. Nossa, que bacana, né? Então vamos lá. A nossa calabresa aqui está praticamente pronta. Começou a subir aquele Aquele cheirinho maravilhoso aqui. Então a gente vai retirar essa calabresa. Ah, você não vai deixar ela aí. Não. Tá. Porque se eu deixar ela aqui por Ela enquanto, vai queimar. ela vai queimar enquanto eu faço o restante da Tá. produção, tá? Então eu vou retirar a calabresa, mas eu vou deixar aquele fundinho de gordura que ela Tá. soltou É bom que você não aqui. vai azeite, não precisa pôr nada aí, né? Nada. Porque Se você usa- quiser, quem gosta, né? Exatamente. Tem gente que é mais exagerado, assim, gosta, né? Aí aqui uma outra dica também, acho que eu até falei isso no outro programa, a gente tem a mania de misturar a cebola e o alho. Sim. Né? Então aqui a gente tem duas formas de processar, nunca misturando. Essa é a forma errada. O ideal qual é? Ou colocar primeiro a cebola e quando ela estiver próxima de mudar de cor, né, de estar caramelizada, a gente entra com o alho. Porque eles têm tempo de cocção diferente. Isso a gente, né, assim, eu, pela pouquíssima experiência que eu tenho, dá pra gente perceber. Geralmente eu gosto de colocar a cebola primeiro, porque sempre quando eu coloco o alho antes, queima, Exatamente. né? Exatamente. Então, mas eu nunca tinha, não sabia que tinha que colocar a cebola, fritar e depois tirar ela da panela mesmo? Não, ou não, a cebola, no caso da Você pode cebola, tirar, não. pode deixar. E aí a gente entra com o alho, que ele tem um tempo menor de cocção. Tá, perfeito. Então a gente vai dourar essa cebola, eu adoro esse cheiro, Nossa, eu também. adoro. Cebola e alho fritinho é cheiro de vó, é cheiro de casa, é cheiro de família, não é? É Aquele almoço de maravilhoso. domingo, né? Não é? Meu Deus do céu. Então Acho aqui, que a cozinha é uma coisa que agrega muito a família, né? sim, sim. Tem um chefe que chama Alex Atala e ele fala que a cozinha é a maior rede social do mundo. Uau, que bacana. Eu acho essa frase. interessante isso, né? Porque realmente essa é a função da cozinha e do alimento, a gente se sentar à mesa. E isso era uma das ideias do idealizador do comfort food, o Sr. Carlos Petrini, que era que as pessoas, ele tinha um movimento contrário ao fast food, né? Que era Sim. o slow food, na verdade. Então, a ideia é que as pessoas se sentassem à mesa com tempo para poder comer e conversar e socializar, né, numa hora de refeição. Coisa que nos dias de hoje está cada dia mais difícil, né? Até um dia desses eu estava muito corrida e acabei tendo que passar, pegar um delivery e tal. E aí eu comendo, eu falando assim, eu não queria estar comendo. Eu falei que devia ter uma câmera aqui para ver. Eu brigando comigo, eu não queria estar comendo isso no carro, isso não é refeição para você, eu falava assim para mim. É verdade. Porque realmente não é aquela coisa de você sentar, parar, ter aquele momento, né, com você, falar, não, olha, eu não quero isso pra minha vida não, eu quero ter meu horarinho ali para sentar, comer, nem que se for 10, 15 minutinhos, mas bem feito ali, você vê o que você tá comendo, acho que isso é importante também. Sim. Você vê o que você come, sabe? Olha, sentir o gosto das coisas, isso faz diferença, gente. E muitas vezes até a obesidade está relacionada a isso, né? A comer compulsivamente, sem estar prestando atenção no que está comendo, né? É verdade. Às vezes eu acho que não é nem só o valor energético do que você está comendo, mas sim a forma como você come, né? Às
às vezes come muito rápido, você pode estar comendo até uma comida saudável. É, Mas se você comer aquilo por muito tempo, de forma aleatória, só colocando para dentro sem mastigar direito, isso também causa problema à saúde, né? com certeza. Então aqui ó, a gente já tá com a cebola praticamente refogada, a gente vai entrar com alho. Tá bem douradinha, né? Porque pega o queimadinho da linguiça mesmo, né? Perfeito. Já fica um sabor bem maravilhoso, gente. E aí enquanto a gente doura aqui, É. queria mostrar os outros ingredientes, Legal. né? E falar um negócio que eu acho que é interessante também. Então aqui a gente tem, ó, batata, cenoura e o chuchu, que são os Certo. legumes, né? E os tubérculos. Leguminhos. Ver se dá para pegar aqui na câmera. Tá, Isso. perfeito. Percebe que o tamanho dos legumes aqui, eles estão bem próximos. Bem próximos, bem né? parecidos. Qual que é a ideia aqui? Quanto mais uniforme for o corte desses alimentos, na hora que a gente for consumi-los, eles vão ter a mesma textura, ou muito próximo da mesma textura. Né? Porque concorda comigo que se eu cortar uma cenoura menorzinha e uma cenoura maior e colocar para cozinhar junto, a menor vai cozinhar ficar- primeiro. exatamente. Né? Então, essa é uma dica que quando a gente for cortar, a gente tente cortar Legal. com os tamanhos mais próximos possíveis, para que a gente consiga ter uniformidade de sabor, de textura. Muito bom. Então isso faz diferença na porção Geralmente a final. gente corta a batata maior, né? Quando vai fazer uma sopa, um caldo, alguma coisa, a gente corta a batata maior, pedaço maior, e os outros a gente corta menorzinho. Ou até corta assim, a cebola, a batata você corta em quadradinho e a cenoura você corta em rodelas. Faz muita diferença Faz depois. muita diferença. Agora você falando realmente me lembrei aqui. E aí uma Bom outra saber. questão Já é aprendemos mais um. respeitar o tempo de cada ingrediente, de cocção de cada ingrediente. Então, por exemplo, o chuchu ele cozinha muito mais rápido do que a cenoura e a batata. Se eu colocar tudo junto na produção, no final o chuchu vai estar mais cozido Vai do que o até restante. derreter, né? Ou às então vezes, o chuchu vai estar no ponto certo, mas a cenoura e a batata não. Não. Então Tá. a ideia é a gente colocar respeitando o tempo de cada ingrediente, Perfeito. tá? Tá. Então aqui a gente finalizou o nosso refogado Cebolinha aqui. e o alho. E aí aqui também tem outra dica. O que, que a gente É. faz? A gente vai pegar um pouco do caldo do feijão que já está cozido. Ah, não joga fora Não. o caldo do Então o feijão. que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouco desse caldo junto com esse refogado para a gente terminar de tirar todo o sabor que tem nesse Olha, refogado que aqui. delícia. Tá. Então aqui a gente vai realmente retirando tudo que tem de sabor, tudo que foi extraído de sabor Tá. nessa panela. Então não joga fora, tá, Uhum. gente? A água que você cozinhou aí o feijão. Aí, feito isso, aqui está o nosso tempero do feijão. Perfeito. Então a gente vai voltar... Sem segredo, né? Sem segredo. A gente vai voltar com esse refogado para a panela que está o feijão cozido. Esse feijão você gosta de deixar quanto tempo cozinhando, Flávio? Vamos lá. Depende da produção. Para esse tipo de produção, eu gosto de deixar ele um pouquinho a mais. Por quê? Tá. Eu vou mixar ou triturar esse feijão. Então a gente quer um caldo mais espesso. Tá. Então eu vou deixar um tempo um pouco. E a gente provar todos os sabores ao mesmo tempo. Perfeito. Então aqui a gente já tem a calabresa e o tempero do feijão. Tá. Perfeito? Agora aqui
que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que tinha que Deixa eu ser... pôr pra cá a panela pra você. Deixa eu Fica mais fácil. Isso. Você vai precisar da concha depois? Não. Tá, depois precisar. A gente pega ali. Então aqui a gente já tá com o feijãozinho temperado, com a calabresa, e aí a gente vai entrar com os legumes. Tá, aí Tá. como é que a gente põe a ordem aí? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a batata Tá, para cozinhar e a cenoura junto. juntos. Pode pôr no mesmo Pode pôr momento. juntos. Tá, E aí aqui a gente, se quiser ganhar tempo, a gente pode até colocar na pressão, na própria panela de pressão tá. e colocar para cozinhar. Quanto tempo? A gente põe uns 5 minutinhos? Não. Aqui dá uns 10 a 15 10, minutinhos. 15. É. Tá, 10, 15 minutinhos. Então aqui a gente já tá pressão. cozinhando Tá, os legumes, né? perfeito. E por último, a gente vai colocar o O chuchu. chuchu. Tá? Tá. Então o chuchu, após 10 minutinhos, de 5 a 10 minutinhos, a gente vai tirar Pode colocar mais 5 ali pro chuchu terminar. para o chuchu terminar de cozinhar. E aí a gente tem todos os sabores Perfeito. juntos aqui nesse caldo. Então, Ô Flávio, me conta um negócio. E esse negócio que fala que tem que deixar o feijão de molho 10.000 horas, tem gente que fala que tem que deixar, tem gente que fala que não precisa. Ai, eu sempre fico na dúvida. Deixar ou não deixar esse feijão de molho? claro que tem uma questão de tempo, né? Do que você tem de disponibilidade de tempo. Eu costumo deixar. Por quê? Percebe que quando a gente deixa esse feijão de molho, no outro dia forma como se fosse uma espuma em cima? Aquilo ali é um pouco de toxina, é o que faz a gente ter um pouco de desarranjo, muitas vezes. É aquela nata que é formada em cima do feijão. Além do que, você tem um tempo menor de cocção, então você economiza no gás. Então deixa. Então, Né, então- vamos deixar de molho esse negócio aí. Eu sempre deixo. De um dia pro outro, De um dia você pro deixa lá o tempo que for necessário, que tá tudo certo. Aí você tem uns grãos maiores já, Aham. livre ou com menos toxina nesse feijão, Tá. e num processo de cocção mais rápido, Uhum. tá? Legal. Então aqui a gente já tem o feijão temperado com a calabresa e com os legumes, Tá. tá? Por último, o que que a gente vai fazer? Colocar o chuchu. Perfeito. Então, colocamos o chuchu, já cortadinho. E aí você vai deixar para pôr o sal só no final, é isso? Só no final. Por quê? Por quê? A gente já tem o sal da calabresa. Ah, E aí, dependendo da marca, né, que é utilizado, você tem uma calabresa que é um pouco mais salgada, uma calabresa que é menos salgada. Então, não dá para precisar aqui a quantidade de Tá. sal nesse momento. O que a gente faz? Tá tudo já pré-cozido, a gente vai provar e aí a gente vai finalizar com sal. Os legumes, eles já vão estar sendo cozidos nesse caldo já da Tá. calabresa, que já tem sabor, já tem aham, sal. tem também a cebola ali, aquele caldinho que ficou queimadinho ali, né? Então fica aquele aroma bem gostoso. Exatamente. Tá. Então, finalizando aqui, a gente tem, obviamente, já aqui pronto. Uma prontinha, né? Porque aqui a gente não ia conseguir esperar cozinhar, Sim. mas já temos essa a pronta. Então chegamos aí nos 15 minutinhos que ficou na pressão, todos os legumes cozidos. Sim. E agora? Agora a gente vai finalizar. Então vamos finalizar. Bora. eu colocar Olha, é essa uma vez boa pra cá. pedida, hein? Pra Nesse segunda-feira. frio, né? E dá pra congelar esse caldinho? Dá para congelar. Essa é outra técnica, né, que a gente tem e a gente usa isso no ateliê culinário. Então lá no ateliê o que a gente faz? Tudo que a gente serve é congelado, Ah. para que as pessoas consigam ter mais praticidade. Essa é a ideia. Você faz, por exemplo, pra semana, pro Exato, mês. exatamente. Aham, tá. Então a ideia é que as pessoas tenham em casa, por exemplo, chegou 10 horas da noite, um horário que não tem mais delivery, por exemplo. Então ela vai tirar do freezer e vai levar direto ao micro-ondas. Então os potes que a gente usa, né, eles são próprios para isso, para você retirar do freezer e ir direto ao micro-ondas. Perfeito. Tá? Então com isso a pessoa ganha tempo, praticidade, Meu Deus, né? nem fala. Então a gente consegue congelar, a ideia é deixar ela esfriar, colocar nos potinhos já próprios para isso e vai para o freezer. Tá, se você for fazer em casa, tem que esperar então esfriar para pôr no congelador. Exatamente. Tá. Quando a gente coloca quente, ela forma gotícula na tampa. Ah, O processo de verdade. evaporação forma gotículas na tampa. Com essas gotículas, a gente tem uma contaminação maior. Olha só, que interessante. É.
Então, a ideia é deixá-la resfriar, pra só depois colocar no recipiente e colocar Congelar. para congelar. Perfeito, muito Tá? bom, muito bom. Eu adorei, o cheirinho tá maravilhoso. Eu amo. O pessoal brinca que fala que sopa não é janta, mas no meu caso eu adoro. Eu jantaria todos os dias uma sopinha Com diferente. uma torradinha, Não com, é? né? Então vamos lá, vamos lá. finalizar. E essa sopinha de feijão tem ferro, os legumes aqui vai, ó, não tem, pode dar pra criançada comer que não vai faltar nada aí de nutriente É pra nutritivo, elas, né? exatamente. E muita gente também nessa época fica gripada, né? Aí a gente fica sem fome, não dá vontade de você comer, a gente fica, né, aquele ambiente meio estranho. Sim, Então uma sopinha dá um up, um ar de cuidado, não dá? exatamente. Tudo bem que depois que a gente cresce, é a gente que faz a sopa pra gente, né? Quando a gente é mais novo, a mãe faz e traz na mão, a vovó faz. Aí depois que você cresce, você mesmo faz pra você. Mas se tiver gostoso, não tem problema. E aqui para finalizar, a gente põe cheiro verde. Verdinho pra dar um touch. Deixa eu pegar uma Sim. colherzinha aqui. Põe um verdinho pra dar. Ó, você pode servir também num bowl assim bonito, de sopa ali pra você deixar uma mesa bonita. Ou no próprio pratinho aqui, ó, pega uma torradinha, um pãozinho, aquele pãozinho das 5 que sai, 5 e pouco da padaria, aquele pãozinho bem quentinho. Quentinho. Já aproveita, ó, e já mande aqui de Fabienne. Ó, vamos lá? Não tem erro, gente. Não tem. E pra você, você viu, ele colocou bem pouco sal e tá maravilhoso. Pra mim tá na medida certa. Eu não gosto muito de sal, assim, não gosto. Eu gosto da comida temperada, Sim. mas eu não gosto da comida salgada. Tem E diferença. tá exatamente assim, temperada. Legal. Sobe o som e vamos rodar que tá muito, muito, muito bom! Roda também, Flavinho! Ó, não tem desculpa pra você começar a sua semana bem aí, hein? Ó, já ensinamos você a fazer os exercícios bem facinhos pra casa, ensinamos você a fazer uma receitinha bem gostosa, nutritiva. Agora é seguir a semana com força total, né, Flávio? Com certeza. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, não fica tanto tempo sem voltar assim que a gente fica com saudade, tá bom? Tá bom, pode deixar. Passa Bárbara. os seus contatos pra gente, onde a gente pode achar as comidinhas gostosas que você faz. Quem precisar também, né, já preparar a sua semana, já aproveita. Perfeito. O nosso arroba é o Ateliê Culinário. O telefone é 11 98139 0286. Vou repetir, 11 98139 0286. E o meu arroba pessoal é chefe Flávio Pontes. Maravilha. Você tá aqui em São Paulo, capital, né? A Ou gente não? está em São Bernardo, São mas Bernardo. a gente abrange Mas toda a ABC grande é ABC. pertinho, Sim. né? Mas se alguém aqui de São Paulo quiser, tem um delivery. Hoje em dia a gente resolve, né? A gente tem bastante cliente em São Paulo. Maravilha. Bastante cliente na Grande São Paulo, então a gente entrega tanto no Grande ABC quanto Quanto São Paulo, São capital. Paulo. Perfeito, Flávio. Tá bom? Obrigada mais Eu que uma agradeço, vez. querida.